Deixa o meu respirar.
lugar aonde a mão dele não chegue, não alcance. Lá aonde você acha que é impossível, a mão dele chega, a mão dele alcança. Ele está conosco. Amém. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante, lá a tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso, lá a tua mão está. E se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, tua mão, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Lá no imenso firmamento, em todos os momentos, lá a tua mão está. Lá no coração que chora, no abraço que consola, lá a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, tua mão, ele está, tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, tua mão está, a tua mão está. Deus está quando amanhece, está no fim do dia. Deus está, Deus está, conhece tudo. Deus está, o que preciso nele está, Deus está, é o meu consolo. Deus está, em nossa esperança, Deus está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ele está. A tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão
aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. A vida aos corações, a vida aos corações, a vida aos corações.
Amém. A paz do Senhor Jesus. Como é bom estar aqui conhecendo mais um povo que vai morar no céu. Amém? Estamos floridas, né? Estou muito grata ao Senhor por estar aqui, por essa oportunidade. Quero agradecer a minha amiga Cris, né, que foi esse canal para eu estar aqui. E eu estou aqui para compartilhar, né, com as irmãs do que o Senhor Jesus fez na minha vida, né? E como é bom, né, a gente ter essa certeza de que nada podemos, né, nada somos sem Ele, né? Nada podemos fazer sem aquele que nos fortalece. Amém? E eu quero me apresentar mais uma vez. Eu sou Daniele, filha amada do Senhor. Sou casada para sempre com o Alexandre e sou mãe para toda a vida de Nicole, de 25 anos, e Emanuel, de 13 anos. E é muito bom, né, a gente compartilhar e testemunhar do que o Senhor pode fazer, porque o Espírito Santo de Deus, ele está aqui, está no nosso meio. E aonde a presença de Deus está, as coisas não podem continuar da mesma forma, amém? Então eu creio que você está aqui nesse lugar e existe um propósito para que você esteja aqui, né? E nós estamos recebendo, nos alimentando, compartilhando de tudo aquilo que o Senhor, Ele pode nos dar. E muito mais Ele fará, creia, querido. Ele fez na minha vida uma grande restauração, né, no meu relacionamento e na minha vida pessoal também, e eu creio que Ele já está trabalhando, né, em cada vida aqui, porque o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. Amém? E eu gostaria de estar pedindo para as irmãs declararem junto comigo algo que eu sempre gosto de estar fazendo quando eu tenho a oportunidade, né, de testemunhar. É um grande desafio para mim, porque eu e meu esposo, a gente ministra junto, né? Então, eu estou acostumada sempre com a presença dele, porque ele fala um pouco, eu falo um pouco, porque é sobre o nosso relacionamento, né, o meu testemunho, e encontro de casais, né, palestras, jantares de casais, congresso de família. E hoje eu estou aqui, aprove a Deus, né, me trazer aqui para esse encontro lindo de mulheres, né, frutificando no Espírito. Né, e o fruto, né, que eu vou estar ministrando aqui foi o amor. Né, é o amor. É o amor que pode todas as coisas. É maior do que todos os dons. Né, é o amor. Porque não adianta você falar em línguas, você ter profecias, você ter visão, revelação, se você não tiver amor. É o maior de todos os dons. Amém? E eu gostaria que você declarasse comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu sou mais que vencedora. Aleluia. E vencedoras, vencedores. Amém? Eu anotei aqui, para eu não me perder. Vamos começar, né, pelo início. Eu nasci num lar católico. O meu pai, ele é, né, porque ele está ainda, né, no nosso meio. O meu pai, ele era muito rígido, ele era militar, né? Hoje ele é aposentado. E o meu pai também é Paraíba. Então, você imagina essa junção, né? De Paraíba com o militarismo. Então, era rígida a minha criação. Né? Então, eu nasci nesse lar religioso, vamos dizer assim. Né? Mas louvado seja Deus, porque em Provérbios 22:6 vai dizer: ensina a criança o caminho que deve andar, para que mais tarde, quando estiver mais velho, não se desvie dele. Né? E o meu pai, né, muito rígido, minha mãe era professora, não atuante,
e era muito conservadora. E eu nasci nesse lar. E conheci, né, o Alexandre, que hoje é meu esposo, conheci aos 16 anos. E ali foi meu primeiro namorado, né? E nós tivemos ali um relacionamento e foi durando 5 anos, né? Permanecemos namorando durante 5 anos. 5 anos de namoro, a qual eu acabei perdendo a minha virgindade com ele, né? E ele era um menino, né? Um rapaz muito aventureiro, muito mundano, né? E eu era sempre ali criada rigidamente, né, pelos meus pais, ia para a igreja católica, fiz primeira comunhão, fiz crisma, fiz encontros, né, ali religiosamente. Ai de mim se não fosse a missa, né, porque eu não saía à noite, né, meu pai não me permitia. Então, eu conheci, né, Alexandre com 16 anos, namoramos 5 anos, e desse namoro eu vim a engravidar, né, e aí eu engravidei. Eu tinha 20 anos e foi aí que começou, né, o drama familiar, porque a minha mãe, né, eu não pude contar para ela quando eu perdi a minha virgindade, porque a minha mãe era muito rígida, conservadora, e ela sempre falava isso para mim: filha, você tem que casar virgem, porque se você não casar virgem, eu me mato. Então, era muito drama, e eu tinha um terror, um pavor. Eu não ia contar jamais para minha mãe que eu perdi minha virgindade. E fui prosseguindo, né, sem a ciência dela, né, e aí veio a gravidez. E eu tive que contar, né, para os meus pais. E foi um dilema, e quando eu cheguei com a minha sogra, né, com o meu namorado, para contar que eu estava grávida, a minha mãe se desesperou e chorou muito e saiu correndo. E o meu pai, né, eu achava que meu pai ia me matar, que meu pai ia me expulsar de casa. Eu achei as piores coisas do meu pai, esperava, né, as piores reações. Mas o meu pai, muito pelo contrário, ele me acolheu. O meu pai, ele saiu da própria casa dele e deixou, né, a casa para que eu e o Alexandre, a gente morasse para criar, né, o nosso filho. E ali começou os amigos do meu pai, todos eles foram contra, né, e foi assim algo muito dramático, né, porque a minha mãe e o meu pai saíram de casa, deixaram a gente. O meu pai perguntou a ele: olha, Alexandre, você vai assumir ou você vai sumir? Aí ele: não, eu vou assumir. E ali a gente ficou, né? Meu pai foi morar de aluguel, porque era casa própria, e ele deixou para a gente. E deixou também o carro, porque meu namorado, né, ele era motoqueiro. Então, eu grávida, não podia, né, ficar andando de moto. E ali, o meu pai, ele se desprendeu de toda a vida dele, de todo o conforto dele, foi morar de aluguel e deixou a gente ali. Mas eu, por imaturidade, né, eu não consegui manter essa união, porque eu era uma pessoa, não parece, mas eu era muito orgulhosa, né? Eu era muito mandona, e eu queria que as coisas fossem, né? O meu temperamento, né? A gente falou aqui muito sobre temperamento, o meu temperamento, e aí eu não aceitava algumas coisas, né? Que ele chegasse do trabalho e fosse jogar bola. Eu não aceitava isso, porque eu era imatura, né? E, nesse tempo, o Alexandre, né, ele trabalhava, eu estava trabalhando também, pedi as contas, saí do emprego para ficar em casa, aprendendo a fazer tudo, porque eu não sabia fazer absolutamente nada. E ali eu fui aprendendo a fazer, né? E o meu pai, sempre de longe, ajudando, orientando, né? E nós ficamos 4 meses apenas juntos. Meu pai mudou toda a vida dele para que eu ficasse apenas 4 meses. Por orgulho, porque eu queria que as coisas fossem da minha forma, do meu jeito, e se ele não fizesse, eu não queria. E meu pai tentou de tudo, né? A gente foi na casa dele e ele falou: olha, filha,
Se eu fosse você, eu pensava direitinho, né? Porque envolve uma criança, uma família, não é só você e ele. Fica aqui, ele fica lá na casa dele, vamos dar um tempo. E eu, por orgulho, por altivez, por desobediência, não acatei, não fiz. E ali nós fomos, né, totalmente separados, e eu segui a minha gravidez como mãe solteira, né, a minha filha tinha 4 meses de... Eu tinha 4 meses de gestação, né, e a gente ficou ali 7 anos separados. 7 é a plenitude, né, na Bíblia. 7 é a perfeição de Deus. E foi necessário esses 7 anos para que o Senhor lapidasse, moldasse o vaso que era eu, né? Eu me tornei barro na mão do oleiro. Eu me deixei ser moldada por Ele, né? E eu, grávida, eu aceitei um convite de uma amiga para ir numa igreja batista, a primeira igreja batista de Pavuna, e ali eu levantei a minha mão. E ali eu fiz um compromisso com o Senhor. Eu aceitei Jesus ali e nunca mais saí da presença dEle. E a partir do momento, né, que você assume um compromisso com Deus, Deus ele passa a ser, né, a sua direção, né, a voz que te comanda. E eu decidi obedecer ao Senhor. E ali, né, eu comecei a minha caminhada. E nessa caminhada, ele era um pai ausente, né, eu comecei a caminhar com o Senhor, e nesse meio tempo eu conheci um rapaz. E esse rapaz, ele era ateu, né? Ele não acreditava em absolutamente nada. E eu só fui descobrir isso depois, com o tempo. Mas existia um propósito do céu sobre as nossas vidas, né? Porque ele já tinha sido casado, ele estava separado, ele tinha um filho da mesma idade que a minha filha, e que existia um propósito de Deus na nossa união. E ali, nós nos relacionamos. Com o tempo, ele se converteu, né? Ele aceitou Jesus, começou a caminhar comigo, e o Senhor começou a ministrar ao meu coração, mas eu queria ter a certeza, né? Eu sempre busquei resposta de Deus, eu queria ter a certeza de que eu estava fazendo a vontade de Deus e não a minha, né? Porque a partir do momento que nós decidimos fazer a vontade de Deus, o nosso eu a gente deixa de lado, porque a vontade de Deus, ela não é como a nossa, né? A nossa pode até ser agradável aos nossos olhos, mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E eu queria essa vontade, eu sempre quis essa vontade, né? E com a conversão, né, desse rapaz, né, nós ali buscamos a Deus, e ele morava em Petrópolis, e eu fiz uma campanha na minha igreja, As Muralhas Vão Cair. E era uma semana de vigília, jejum, né, e oração. E no último dia da campanha, a qual nós fomos queimar os pedidos, ali eu falei com o Senhor, eu fiz um voto com Deus. E eu falei, Senhor, se o Senhor quer realmente que eu case com esse rapaz, que o Senhor me dê sinais claros, porque eu não quero fazer, casamento para mim é coisa séria, casamento é coisa santa, sagrada, e o meu sonho sempre foi casar na igreja, entrar de véu e grinalda. E eu quero, né, mas eu quero fazer a tua vontade. E o Senhor me respondeu. Quando eu cheguei em casa dessa última vigília da campanha, ele estava lá. Quando eu cheguei, a minha igreja, queridos, é no Complexo do Alemão, ali em Auma, né? E na época estava tendo guerra, né? Como de vez em quando sempre tem, mas estava tendo guerra ali. E ali eu cheguei na minha casa, né? Eu já estava morando com os meus pais. Quando eu cheguei, ele estava lá. Ele veio de viagem, estava lá, foi fazer uma surpresa para mim. E eu cheguei com a minha filha nos braços, porque para onde eu ia, eu carregava ela. E aí, o que aconteceu? A minha filha estava dormindo e ele virou e falou assim, você é uma irresponsável. Eu pedi uma resposta de Deus. Eu falei, Senhor, eu quero uma resposta, mas eu quero que venha dele, dos lábios dele, né? Para eu ter certeza de que é o Senhor falando comigo. E ele falou assim, você é uma irresponsável. A gente nunca tinha brigado, discutido. E aí eu falei assim, olha, por que eu sou irresponsável? Ele falou, porque você está andando num lugar perigoso,
de madrugada com a Nicole. E por quê que você está fazendo isso? Você tem que saber que você não pode tentar a Deus. Eu falei, eu sei, mas eu estava na casa do Senhor e eu esperei amanhecer. Enfim, ali nós, conversamos calorosamente. Eu falei assim, olha, ele falou assim, é melhor você viver a sua vida e eu viver a minha. E eu entendi como uma resposta de Deus. E eu falei, olha, então eu vou viver a minha vida e você vai viver a sua. Porque eu pedi a Deus que me desse uma resposta e através dos seus lábios agora eu estou recebendo essa resposta. Ele, não, mas eu te amo, você é a mulher da minha vida, a gente vai casar daqui a 6 meses, eu não aceito isso, Deus me deu você, foi através de você que eu conheci a Deus, eu não aceito te perder, porque Deus me deu você. Eu falei, olha, se for plano de Deus, Ele vai nos unir novamente. Mas esse momento eu entendi como resposta de Deus e nós vamos terminar o nosso relacionamento. E ali, foi um choro, foi tenso, mas passou. E eu comecei a prosseguir buscando a Deus, buscando resposta de Deus. E Deus foi usando pessoas ao meu redor, aonde eu ia visitar uma igreja, Deus usava um profeta, Deus usava a palavra, usava um louvor para falar comigo. E Ele sempre falava, olha, Deus manda te dizer que vai restaurar o teu casamento. A ponto de eu estar trabalhando no centro da cidade. Eu fui fazer uma vitrine e o gerente da loja olhou para mim e falou assim, olha, Daniele, quando você entrava aqui, Deus mandava eu falar contigo. Uma passagem da Bíblia que você vai entender. Porque eu não sei da tua vida, não te conheço direito. Mas o Senhor manda te dizer que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar eu darei a minha paz. E ali eu recebi aquela palavra, mas não entendi muito bem. Ele falou, posso orar por você? E quando ele começou a orar, ele falou, olha, Deus me mostra um homem de farda. E o meu esposo, ele é da Polícia Militar. E aí ele falou assim, olha, Deus me mostra um coração de pedra. Deus trocando um coração de pedra por um coração de carne. Deus vai fazer uma grande obra na tua vida, no teu relacionamento. E ali eu falei, meu Deus, mas eu estava um pouco rebelde, sabe, querida? Sabe quando você está rebelde, que Deus está falando com você? Que Deus te traz a lugares, sabe, para falar contigo. Eu vou restaurar o teu casamento, eu vou restaurar o amor, sabe? Eu vou fazer algo novo, é preciso você perdoar, é preciso. E muitas vezes nós não queremos ouvir. Deus, Ele fala em todo o tempo, mas nós não permitimos, nós não queremos ouvir. Porque o nosso eu fala mais alto muitas vezes do que a voz do Espírito. E ali, Deus começou a usar os seus profetas e eu fui para casa. Fui para casa porque eu entendi que Ele estava falando do Alexandre e eu não queria. E eu falava, quando as minhas amigas falavam, olha, o Alexandre falou que te ama, o Alexandre falou que vai voltar para você, que você é a mulher da vida dele. Eu falei, e eu sempre dizia a mesma coisa, eu não quero ele nem pintado de ouro. Ele é o último homem na face da terra que eu quero. Eu não quero ele. Eu sempre falei isso. Até que eu dobrei meu joelho, falei com o Senhor. E Deus me deu Ezequiel 37, que no vale de ossos seco ele ia fazer vida. E ali eu comecei a entender. E eu falei, Senhor, eu não estou entendendo essa palavra, porque eu te pedi uma resposta. O que o Senhor quer dizer com isso? E o Espírito Santo ministrou o meu espírito dizendo que o vale de ossos secos era o meu coração. Ele ia fazer brotar vida de novo. E aí começou a trazer tudo à minha memória. Trazer à minha memória que Ele ia fazer tudo novo. Que a glória da segunda casa, ou seja, a nossa união, ia ser maior que a da primeira. Ia glorificar o nome do Senhor. E ali eu comecei, porque causa um incômodo, quando nós queremos fazer a nossa vontade, é uma luta diária e constante da carne e o espírito, Porque você sabe o que tem que ser feito, mas a tua carne não deixa, não quer, não permite, Porque muitas vezes nós somos governados pela carne, mas temos que andar pelo espírito.
Temos que pedir ao Espírito Santo de Deus que governe as nossas emoções. E ali a minha filha começou a orar. E ela orava, irmãs, e eu repreendia. Ela orava, porque ela orava, a gente orava todo dia junto, antes de dormir. E ela falava, Senhor, que em nome de Jesus, traz o meu pai de volta, porque eu quero ter a minha família. Porque eu nunca tive a minha família. E eu quero o meu pai de volta, já que a minha mãe terminou com o meu tio. E ali, eu em espírito, porque até isso o Espírito Santo me travou, né? E ali eu falava assim, está repreendido em nome de Jesus. Senhor, eu não quero. Senhor, eu não quero voltar para esse homem, Senhor. Me ajuda, tem misericórdia de mim. Não, para ele eu não volto. Troca a oração dela, porque eu não aceito, Senhor. Eu não aceito isso. E ela cada vez mais orando com intensidade. Até que um dia ele apareceu. E aí ele pediu para sair com ela. E nesse dia que ele saiu com ela, eles foram para o Parque da Mônica. Alguém lembra que tinha aqui, perto do Via Parque? Então ele passou o dia inteiro com ela. Foi a primeira vez que ele saiu com ela, irmãs. A primeira vez. Porque nem no aniversário de 1 ano, de 2 anos, eu chamava ele aparecia. Ele não vinha, sabe? E aí, a gente nesse processo, né, eu falei assim, meu Deus, quando ele chegou para trazer a Nicole, ele olhou assim para mim e falou assim, e eu questionava muito a Deus, sabe? Eu falava assim, Senhor, quanto mais Deus usava as pessoas para falar que ia restaurar o meu relacionamento, que eu dizia que não, né? O Senhor falava comigo que Ele ia fazer, que Ele ia fazer coisa grande, que era para eu deixar, para eu permitir. E eu comecei a orar e falar assim, Senhor, faz a Tua vontade. Faz a Tua vontade em mim. E eu comecei a mudar a minha oração. Eu falei, Senhor, faça com que a Tua vontade seja a minha. E quando a gente faz isso, querido, se prepara. Porque se você fizer essa oração, eu te desafio a fazer essa oração. Mas é uma oração difícil, tá? Não é fácil. Senhor, que a Tua vontade seja minha. Ou seja, não vai ser fácil. Mas é glória de Deus sobre a tua vida. Porque a melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Né? Porque se o povo tivesse obedecido no deserto, não ia ter ficado 40 anos ali rodando. Né? 40 anos ali pelejando. Mas o Senhor começou a trabalhar no meu orgulho, né? Porque eu só queria desprezar Ele. E ali naquele momento eu falava para Deus, que eu estava em oração, eu falei assim, Senhor, eu não quero Ele por isso. Eu comecei a falar, Senhor, eu quero ter outro filho, Ele não quer, Ele sempre quis ter um filho só. Eu quero casar na igreja, Ele nunca quis. Senhor, eu quero um homem segundo o Teu coração, eu não quero um jugo desigual. Eu quero um homem para caminhar lado a lado comigo. Né? E ali eu fui falando tudo para Deus. E nesse dia, quando ele voltou, tá? Quando ele voltou do parque com a minha filha, ele falou assim, a Nicole quer que a gente vá no McDonald's, você quer ir? E eu, irmãs, aceitei. E eu fui. E foi a primeira vez que saiu eu, ele e a nossa filha. E ali, ela tinha 6 anos, tá? E ali, a gente começou a conversar e ele falou assim, ele começou a falar tudo que eu falei na minha oração. Tudo que eu falei. O Espírito Santo de Deus usou a boca dele para falar. E ele falou que ele queria ter outro filho, que ele queria casar na igreja, que ele queria se converter, conhecer a Jesus. E ainda falou assim, não é porque você é cristã não, entendeu? É porque assim, eu sinto essa vontade no meu coração. E eu, assim, ó, o McDonald's ali, eu nem comi. Eu não comi, de verdade, eu não comi. Porque eu fiquei tão impactada, eu falei, Senhor, mas como pode isso? Tudo que eu falei na minha oração, Ele está falando? Não é possível. E eu, ali, né, sendo moldada, porque quando, né, o vaso está sendo quebrado e moldado na mão do oleiro, não é fácil, não.
Não é fácil, né? E eu ali, ó, meu Deus, falta 5 minutos, Jesus. E eu só estou na metade, hein? E aí, gente, olha, foi um trabalhar de Deus em mim, sabe? Verdadeiramente o Espírito Santo me moldando, trabalhando em mim. E aí eu mudei a minha oração, né? Mas os meus questionamentos continuaram. Senhor, mas é um jugo desigual, né? E eu ainda querendo relutar, barganhar com o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo falou assim, pede perdão a ele. Eu falei, o quê? Perdão? Ah, não, isso aí não. Porque, ó, não podia pedir perdão, ainda tinha um caquinho para ser quebrado. Eu falei, perdão não. Só que eu entendi em Deus que o perdão é uma decisão. O perdão você precisa decidir, porque o reino de Deus não existe perdoador, aliás, não existe ofensor e ofendido, existe perdoadores. E a palavra de Deus vai dizer que lá em Marcos 11, 26, que se não perdoares, o vosso Pai que está no céu também não vos perdoará os vossos pecados. Ou seja, se você não perdoa o teu ofensor, não importa se você está na razão ou se é ele, se você que errou, se é ele que errou, não importa. Isso não faz a menor diferença para Deus. Porque nós que somos, né, nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Nós somos filhas amadas do Senhor. Nós nascemos de novo, somos nova criatura, então nós temos que ter o DNA do nosso Abba, do nosso Pai, que é Deus. E se Deus é perdão, se Deus é amor, nós temos que ter esse DNA. Nós temos que ter esse caráter de Deus. E aí eu decidi perdoar. E eu decidi. Só que a investida de Satanás foi muito grande, porque a minha primeira tentativa do perdão foi no Natal. Ele falou, olha, eu vou levar um presente para a Nicole. Eu falei, tá bom, vou pedir perdão. E aí, ele chegou, ligou, meia-noite, e falou assim, olha, eu não vou poder ir, não. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque, olha, eu fui para uma festa, eu bebi, fiquei chapado, e eu não estou bem. Na mesma hora, Satanás falou no meu ouvido, você vai pedir perdão para ele? Olha aí, ele não mudou nada. Ele não merece o teu perdão. Você vai pedir perdão para ele? Ah, não pede não. Mas o anjo do Senhor estava de plantão e falou no outro lado. Ele falou a verdade. Porque ele, quando era jovem, ele pegava mentira. E o Espírito Santo me trouxe à memória isso. Ele falou a verdade. Ele podia ter inventado qualquer história, mas ele falou a verdade, que ele bebeu e que não teve condições de ir. E ali Deus começou a trabalhar. E foi uma batalha espiritual, mas eu venci. Né? E eu decidi perdoar. E quando eu me declarei, que foi a segunda tentativa, né? Ele chegou, foi dar o presente no ano novo. E ali, quando ele foi embora, eu falei assim, eu quero falar com você. Ele pode falar. Eu falei assim, olha, eu quero te dizer que o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. É um Deus de milagre. O Deus que eu sirvo fez o impossível na minha vida. E eu estou aqui para dizer que eu te amo. Eu quero te pedir perdão, eu quero dizer que eu te amo. Eu não sei se você tem alguém, se você está se relacionando com alguém, mas eu preciso dizer isso. Não estou te cobrando nada, não quero que você tome nenhuma atitude. E ali ele falou assim, olha, se tem alguém que tem que pedir perdão aqui, esse alguém sou eu. E eu quero dizer que eu te amo e que eu sempre esperei ouvir isso de você. E eu quero te pedir em casamento. Você casa comigo? E para a honra e glória do Senhor, eu falei assim para ele, olha, você tem que pedir para o meu pai. E ali a gente se abraçou, e eu comecei a chorar, e ele falou, sabe o quê? Para Deus, ele falou, eu tenho que te contar algo. Eu falei, conta. Ontem, eu estava de serviço, e eu ajoelhei na meia-noite e falei assim para Deus, Senhor, se o Senhor não me der a Daniele até o meio do ano, era a virada do ano, se o Senhor não me der a Daniele, eu vou casar com a fulana. Porque ele estava namorando uma menina espírita. E por causa do tempo não vai dar para eu entrar em detalhes, né? Porque até o inimigo tem que reconhecer o poder de Deus.
Querido, é extraordinário, porque uma vez ele foi ao centro, vou abrir só esse parêntese rapidinho. Eu não ia falar isso, mas Deus está mandando. Ele foi ao centro e ali, né, desceu um espírito e falou, ó, aquela lá está oferecendo rosas para você, para te ter de volta. E aí ele foi e falou assim, não, do lado da namorada. Não, se ela quiser voltar para mim, ela não precisa oferecer nada, é só ela dizer que eu volto para ela. E ali começou a inventar várias mentiras, várias coisas que ele sabia que não era verdade. E aquilo ali, né, caiu por terra toda a ação do inimigo. E glória a Deus, louvado seja Deus por isso. E Deus, né, nisso a gente voltou, eu falei com meu pai, né, o meu pai, nesse momento, né, o meu pai ficou muito assustado, né, e no momento que a gente foi falar com a nossa filha, foi a parte mais emocionante, né, que foi a primeira experiência dela com Deus, porque ela falou assim, eu cheguei para ela e falei assim, filha, a mamãe quer te dizer algo. Ela estava na rede, e eu abaixei e falei, filha, a mamãe quer dizer algo. Eu e o seu pai, a gente vai voltar. A gente vai voltar e a gente vai ser uma família e a gente vai ficar junto para sempre. Porque eu tinha essa certeza, essa convicção no meu coração, sabe? Porque Deus não é Deus de dúvida. Quando a coisa é de Deus, Ele testifica no nosso espírito e se torna uma verdade absoluta, querido. Creia nisso. E ali o Senhor falou, né? E eu falei para ela, filha, a gente vai ficar junto para sempre. Ela falou assim, mãe, não brinca comigo. E eu falei, filha, a gente não está brincando. Ela tinha 6 aninhos. Eu falei, aí ela falou, mãe, você está mentindo para mim. Eu falei, não, filha, eu não estou mentindo. A mamãe já mentiu para você? Ela, não, mãe, você nunca mentiu, mas agora você está. Eu falei, não, filha, eu não estou mentindo. E ela saiu correndo para dentro de casa. Quando ela saiu correndo, eu fui atrás dela. Eu falei, filha, por que você fez isso? Ela, mãe, porque eu nunca vou esquecer Deus. Porque foi Ele que ouviu a minha oração. E ali foi a primeira experiência dela com o Senhor. Porque ela tinha essa certeza, que ela pedia todos os dias para ter o pai dela. O pai dela não era qualquer um. Era o pai dela que ela queria. A presença dele. É a presença dele que ela sentia falta. Então, ela teve essa experiência com Deus. Sabe? E eu louvo a Deus por isso, porque ela entrou, né, na igreja, cantando, trazendo as alianças, né, e cantando Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir, e verdadeiramente não é homem para mentir. O que Ele te prometeu, querida, creia. Não importa o tempo, não importa o vale, não importa o que você esteja passando. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus te fez uma promessa, espera o tempo da promessa. Porque você não precisa ver, você só precisa crer. E andar pelos olhos da fé. Porque nós que somos cristãos, nós precisamos entender que nós não andamos por vista. Como esse mundo, não. Nós andamos pelo que cremos. E se creres, verás a glória de Deus. Amém? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Né? E ali, eu já estou terminando. Deus me fez uma promessa. Eu orando, porque, gente, se tem uma pessoa que pede confirmação para Deus, essa pessoa sou eu. Olha... Tem que cair fogo do céu, tem que a fornalha acender, sabe? E o tempo todo eu peço confirmação para fazer qualquer coisa na minha vida. Eu falo, Senhor, o Senhor está nesse negócio? Eu tenho que ir? Senhor, é para tomar essa decisão? E eu peço confirmação a Deus. E eu falei, Senhor, realmente, Senhor, eu tenho que, né, viver isso tudo, eu tenho que passar por isso tudo, o Senhor está nesse negócio. E aí Deus me deu uma palavra. Essa palavra está em Mateus 1:23, que diz assim, eis que a virgem dará à luz a um menino, e este se chamará Emanuel. E no momento eu não entendi muito bem, sabe? Eu pensei assim, meu Deus, mas como assim? Né? E aí eu fui visitar uma igreja pequenininha, e tinha um missionário de São Paulo lá. E quando eu estava lá, eu estava com o Alexandre, né? A gente estava namorando,
ali, Deus chamou a gente, né, através daquele rapaz, e falou assim, vem aqui na frente vocês dois. Olha, Deus manda dizer que o que Ele uniu, o homem não separa. Nunca vi aquele irmão na minha vida. O que Deus une, o homem não separa. E Deus vai dar um menino para selar essa união. Na mesma hora, Deus me trouxe a memória. Deus me trouxe a memória essa passagem. Eis que a virgem dará luz ao menino e esse chamará Emanuel. Eu falei, já entendi, Senhor, o Senhor quer um voto de santidade. E, queridos, eu quero dizer aqui, principalmente para os adolescentes, para os jovens, vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena obedecer. Porque a gente ficou 1 ano para se casar. E a gente já se conhecia sexualmente, né? Lá no passado. Mas o Senhor não deixou a gente ter relação. E eu fiz o voto de santidade. E quando eu fui falar com ele, eu falei assim, Alexandre, eu tenho algo para te falar, mas eu não sei se você vai entender, porque eu já estava orando, pedindo para o Senhor, Senhor, eu não quero ele convencido, eu quero ele convertido. Eu quero que antes do nosso casamento, eu quero casar com ele, sabendo que ele se converteu, que ele se rendeu ao Senhor. E Deus assim fez, queridas. Deus honrou a minha fé, porque ele se converteu numa cantata de crianças que a minha filha estava louvando, ele levantou a mão e ele aceitou Jesus antes do nosso casamento. E ali Deus começou a fazer a obra, porque hoje ele é pastor, né? E ele foi levantado e ordenado antes mesmo de mim, né? Eu tenho só 7 anos de pastora, pela graça e misericórdia de Deus. E ali Deus começou a trabalhar, né? Então eu fiquei grávida, né, do Emanuel, a gente casou, né, na igreja, como eu sonhei, como eu esperava, aquilo tudo que eu sonhei, né, Jesus, ele concordou, né, foi ligado na terra, foi ligado no céu, o Senhor concedeu o desejo do meu coração, e assim foi, né, já estou no fim, e assim foi, já passei da minha hora, já estou... Mas eu quero dizer que você que está aqui, que dentro do seu coração, o Espírito Santo, desde o momento que você entrou, né? E o Espírito Santo, eu sei que ele está falando ao coração de algumas mulheres aqui, né? Que tem ainda uma resistência em liberar perdão. Eu não sei como está o seu casamento, como está o teu relacionamento, mas o Senhor sabe, né, dos desgastes, né, de tudo que tem acontecido, de tudo que aconteceu, né, de tudo que o inimigo tem tentado, porque ele veio para matar, roubar e destruir os nossos sonhos, a nossa família, os nossos casamentos, e você não pode permitir isso, não deixa. Se deixa ser moldado pelo olheiro, se permita, sabe, ser canal de bênção, se permita que deixa Deus trabalhar em você e através de você, sabe, porque a palavra de Deus vai dizer, eis que faço em Apocalipse, eis que faço nova todas as coisas. Deus está fazendo nessa tarde coisas novas, no meu e no teu coração. Você não está aqui em vão, você não veio sem propósito, você não veio porque é uma tarde, porque é um dia de culto de mulheres, somente por isso não. É porque a presença te atraiu, é porque é a presença que faz a diferença. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que você vai frutificar. Você pode receber? Alguém pode receber? Eu quero profetizar na tua vida, no teu casamento um vinho novo. A glória da segunda casa será maior que a da primeira, assim diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar eu darei a minha paz, não ao que o mundo dá, mas a paz que excede a todo entendimento, que só Ele, querida, pode te dar. E as palmas louvam ao Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.